Será que todo mundo precisa de terapia? Quando eu sei que preciso buscar terapia? Você já se fez alguma dessas perguntas? Me chamo Bruna Aguilar, sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre o processo terapêutico. Essa é uma pergunta muito comum e aqui eu quero apresentar para vocês 3 situações que talvez você possa se identificar com alguma delas e vão te ajudar a repensar sobre a necessidade de buscar por um profissional da saúde mental. Mas antes de responder a essas perguntas, eu preciso compartilhar com você um pouco sobre o olhar da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho. A terapia cognitivo-comportamental, ou também chamada de TCC, ela tem o objetivo de tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Ou seja, espera-se que o paciente possa fazer o uso das técnicas e ferramentas utilizadas ali durante o atendimento, a fim de dar prosseguimento ao seu processo de desenvolvimento, sem necessariamente contar ali com a presença de um psicólogo continuamente. Partindo então desse olhar da TCC, nós não compreendemos que todo mundo precisa de terapia, mas compreendemos que todos podem se beneficiar sim do processo terapêutico. E também nem reforçamos a ideia de que as pessoas precisam estar em terapia ao longo de toda a sua vida. A definição então do tempo determinado para cada pessoa é sempre um diálogo que é feito em conjunto entre o paciente e o próprio psicólogo. Agora eu quero apresentar aqui para você 3 grupos de pessoas que podem fazer o uso da terapia de formas diferentes. O primeiro grupo de pessoas são aquelas que apresentam uma boa autoeficácia. O que seria isso? Autoeficácia nada mais é do que o senso de capacidade, que se traduz em crenças como eu consigo resolver isso, eu dou conta de resolver. Então são pessoas que possuem uma boa percepção dos seus problemas e também apresentam uma alta capacidade de resiliência. Então é claro que elas podem se beneficiar muito da terapia, visando aí principalmente o autoconhecimento, mas podem também ter mudanças significativas assistindo um vídeo, ouvindo um podcast, lendo um livro. São pessoas que têm uma certa autonomia, ou seja, a capacidade de solucionar os seus problemas sozinhas, sem contar ali necessariamente com o apoio de um profissional. Já o segundo grupo de pessoas são aquelas que não apresentam nenhum transtorno psicológico, mas que possuem uma baixa autoeficácia. Então, elas apresentam algumas dificuldades, seja relacionadas à autoestima ou nos relacionamentos, e elas precisam ali de um auxílio de um profissional para que elas consigam ter maior clareza sobre os seus problemas e também possa ser eficaz ali na mudança de alguns comportamentos. Então essa pessoa se beneficiará muitíssimo da terapia. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas que apresentam algum diagnóstico, possuem ali um transtorno de depressão, de ansiedade ou um transtorno de personalidade, e a terapia é parte do tratamento, então é algo inegociável. Essa pessoa precisa realizar o acompanhamento com o psicólogo a fim de que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor, consiga compreender até mesmo mais sobre o transtorno, consiga ter uma eficácia na elaboração de metas e no cumprimento delas também. Então, nesse terceiro caso, a terapia é inegociável, essa pessoa precisa estar em acompanhamento. Agora, para ficar mais claro, eu trouxe aqui uma analogia para que você possa se identificar e ver em qual dessas situações você se encontra. Vou trazer aqui o exemplo da atividade física. Todos nós sabemos o quanto é importante praticar exercício físico a fim de cuidar do nosso corpo. Isso é importante e é fundamental para todo mundo. Mas todos precisam de um personal trainer? Não. Existem pessoas que já têm a prática de exercitar-se desde a sua infância. Então elas já estão familiarizadas com a prática de atividade física. Então, para essa pessoa, ela acompanhando um vídeo no YouTube ou em outros canais, ela consegue facilmente ter disciplina, estabelecer metas e executá-las sozinha, sem contar ali com a ajuda de um outro profissional ou sem necessariamente precisar se matricular numa academia. Agora, o segundo exemplo é aquela pessoa que quer mudar os hábitos agora, neste ano de 2023, deseja mudar ali a sua alimentação, seguir rigorosamente a prática de atividade física, mas ela tem encontrado alguns desafios. Ela não tem metas bem estabelecidas, ela não sabe aonde quer chegar.
O que ela tem até o momento é um entendimento que precisa cuidar da sua saúde, mas ela não consegue estabelecer ali algumas metas para que isso aconteça. Então essa pessoa inicia a prática de atividade física, se matricula na academia, vai alguns dias, desanima, e ela também tem tido insegurança com relação aos seus movimentos, não sabe se é exatamente isso, se ela está se exercitando corretamente. Então, nesse caso, contar aí com a ajuda do personal trainer seria fundamental para que ela consiga ter maior clareza de onde ela quer chegar, e esse profissional certamente iria preparar todo um planejamento de atividades, iria acompanhar de perto para verificar se ela está fazendo os movimentos corretos. Agora, o terceiro tipo de pessoa é aquela que já tinha o hábito de praticar atividade física, mas em um desses momentos ela se lesionou. Então foi recomendado para que ela retornasse com uma condição, que ela fosse acompanhada por um outro profissional. Então, nessa situação, contar com o auxílio de outro profissional é parte de um tratamento, é fundamental para a sua recuperação efetiva. Ela precisa, então, de um profissional que acompanhe de perto, que realize um planejamento de atividades baseadas na sua condição de vida atual. Então, caso essa pessoa decida não contratar esse profissional, ela corre um sério risco de se lesionar ainda mais, de se sentir frustrada, se culpabilizar por não estar tendo a mesma performance que ela tinha antes dessa lesão. Então, nessa situação, é inegociável ter um profissional ao seu lado para que ela possa retornar à prática de atividade física e a faça com segurança. Eu espero que a partir desses exemplos eu pude clarear aí para você um pouco sobre como funciona o processo terapêutico, e talvez você possa ter se identificado com alguma dessas situações e agora possa repensar se é o momento de buscar ajuda profissional. Eu agradeço imensamente por você ter ficado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já curte, já envia esse vídeo para mais pessoas e continue comigo acompanhando os próximos conteúdos que virão. Um forte abraço, tchauzinho!